mas teve uma declaração aí, você chegou a ver a declaração do Guardiola, que ele fala assim, o Real Madrid que não relaxe, porque a gente tá chegando e só faltam três. Tá pertinho. É a versão gringa do Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Não, mas, pô, é muito tempo ali, mas o Guardiola, se pensar como Manchester City, ele tá distante, mas se pensar como ele, figura técnica, ele tá só uma do Ancelotti, né, que é o recordista com 4, né. O Guardiola é impressionante, assim, eu fiz a opção, até brinquei nos stories recentemente, que eu fiz a opção de eu torço contra sempre o Guardiola e o Curry, né, mas só pra dar graça, porque eles são tão bons, cara, que você torcer a favor deles não tem graça, né. No sábado mesmo, eu fiz um churrasco lá em Campos pra gente ver a final, tava todo mundo torcendo pro City, meu sobrinho, 5 anos, é fanático no Haaland e tal, e eu não, vou torcer pela Inter pra dar graça, acabou que deu um jogo com muita graça, a Inter fez um baita jogo, foi um jogo super divertido, mas não tem como você não reconhecer a genialidade e tudo que Guardiola, o próprio Curry, que eu dei como exemplo aqui, trouxeram pro esporte de modo geral, né? É só pra ser do contra mesmo, pra dar graça. Não, mas o Guardiola, todo mundo tá falando que é a segunda vez que um treinador conquista... Pela primeira vez, né? A tríplice coroa, né? Primeira vez que um treinador conquista 2 vezes a tríplice coroa. Só que essa situação pode se tornar ainda maior, né? Porque quando ele conquistou a tríplice coroa em 2008 e 2009... Fez o sextete, né? Exato, ele conquistou tudo. E ele ainda tem aí a Supercopa Inglesa, tem a Supercopa da Europa e tem o Mundial de Clubes. Sim. Ele pode repetir o mesmo feito. É o maior treinador da história? Putz, cara, eu acho que cada um ao seu tempo, eu acho que esse recorte histórico, assim, é sempre delicado, eu acho, assim, pela questão, a gente teve treinadores aí que mudaram o futebol, como ele também mudou, né, acho que o próprio Rinus Michels lá atrás, o próprio Johan Cruyff, que foi o grande mentor dele, assim, eu acho que cada época tem o seu melhor da história, né, como diz o Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana, né? Acho que cada época tem o seu melhor da história, que acaba influenciando para que novos melhores da história venham pela frente, por tudo que ele fez, pelo nível que ele entrega há tanto tempo. Acho que hoje a era moderna acaba amplificando muito isso, porque a mensagem chega para muito mais pessoas, ele consegue trabalhar em muito mais países, e acaba que a longevidade também acaba que é muito maior. A gente pode pegar o próprio Rinus Michels, enfim, tantos outros técnicos aí que fizeram grandes times, como o próprio Ajax da década de 70, o Bayern de Munique também, enfim, o Liverpool tem 5 Champions também na década de 80, então cada um teve aí no seu período, mas o mundo não era tão globalizado, os acessos até físicos, mesmo de você chegar de um país para o outro, não era tão simples como é hoje, então acho que isso acaba amplificando muito mais, por isso ele tem uma longevidade muito maior, mas a gente vai cair na mesma discussão do Messi e do Cristiano contra o resto, né? Eu acho que assim, o Guardiola deixa um legado quase que incomparável do quanto que ele conseguiu impactar no jogo de maneiras diferentes, em países diferentes e com escolas diferentes, assim como acho que o Messi e o Cristiano também deixam um legado aí, que quem quiser aprender e seguir da longevidade, da dedicação, de você ganhar e querer continuar ganhando. A gente aqui como brasileiro tem vários exemplos, e aí eu acho que é uma questão cultural, não vou dizer que tem certo ou que tem errado, de que quando você chega no topo, você relaxa, porque eu já fiz tudo, não preciso fazer mais. Acho que o Messi e o Guardiola também, e o Cristiano, por ficarem aí 12, 13 anos no auge, é um exemplo gigantesco para todos nós profissionais, de que, cara, você tem que querer sempre mais, assim, você tem que querer se manter no maior alto nível possível pelo teu prazer de performar em alto nível, né? Acho que isso fica como grande legado, assim, mas eu não gosto muito de comparar eras, assim, de comparar tempos, assim, porque o futebol, o esporte é outro, assim, não dá pra gente... Porque é tão absurdo. Sim. O número, são 35 títulos em 14 anos. Sim. Apenas de carreira, é algo assim. Não, e de ligas eu acho que são de 15, ele só perdeu 2, se não me engano, e foi vice em uma e terceiro na outra. É algo surreal. É absurdo, assim, mas eu acho que é só trazer um pouco essa relação tempo-espaço, assim. Eu acho que a globalização hoje permite que essa longevidade, para quem quer, para quem se dedica, também possa ser maior. Mas cada um ao seu tempo foi o seu melhor da história, né? Desde... eu sou anos 80, não peguei de acompanhar, mas escutei mais de Rinus Michels para cá, quantos nomes que a gente teve aí. O próprio Ancelotti é um outro perfil. Acaba que eu acho que o Guardiola ele impacta muito no jogo como um todo,
e ele até trouxe uma percepção que hoje em dia já é bem mais flexibilizada, de que só tem uma maneira de jogar, que é essa maneira de posse dele, que ele mesmo também apresentou outras maneiras de jogar, de montar outros tipos de time. Assim, eu, por exemplo, gosto mais do jogo bem mais vertical, assim, de perde, recupera, ataca, perde, recupera, ataca, mas é gosto, então não tem melhor ou pior. Eu vivi muito de perto ali, em 2012, a disputa Mourinho, Guardiola, Messi, Cristiano. Eu morava em Londres, então cobri muito ali a Champions de Barcelona e de Real. Mata-mata era voelho em pra lá, voelho em pra cá, porque eu ia num jogo, no outro dia tinha um do outro. Vivi duas frustrações na minha carreira de não viver o maior jogo de todos os tempos, né? Que foi primeiro 2012, que quando deu a semifinal Bayern e Real, Chelsea e Barcelona, foi, pô, final da Champions, Barcelona e Real, Cristiano e Messi, pô, o maior jogo da história. Acabou que a final foi Chelsea e Bayern. E agora vivi na Copa também, foi pro Brasil e Argentina, semifinal da Copa do Mundo, o maior jogo da história. Também não existiu a partida, mas existiram outros jogos tão marcantes quanto o Chelsea e Bayern, por exemplo, é o jogo mais marcante da minha carreira. E esse Argentina e França também é absurdo. Mas é isso, mas eu vivi muito ali e tinha muito aquela narrativa de vilão e mocinho, né? O Guardiola e o Messi eram os mocinhos, o Cristiano e o Mourinho os vilões, e, assim, e o tic-tac era o único jogo correto, e o jogo do Mourinho um pouco mais vertical e de velocidade, de pegar a bola e já espetar pro ataque era o errado. Enfim, acho que não tem por que ter esse tipo de narrativa. A gente tem espaço. Mas o Guardiola, ele monta uma equipe espetacular no City. Sim. Mas, e quando ele chega, né, se a gente olhar a Football League, todos os anos do campeonato inglês, o City tinha apenas 5 títulos. Agora ele tem no total 9. Sim. Não, com ele em 5 anos ganhou 4. Não, ao contrário, ele tinha 4 e com o Guardiola ele tem 5. Não, em 5 ele ganha 4, não? Né, ele ganhou no. Ele não ganhou porque ele chega ao City em 2016. Ele perde só aquela pro Liverpool, pro Liverpool em 2019, exato. A primeira que o Liverpool ganha na era Premier League. Não, é absurdo. Agora, eu acho o City meio sem carisma, não acha, não? Eu acho o City sem carisma. Então, assim, tem um elenco absurdo. Não me pega, assim, sei lá. Mas você acha que qualquer treinador seria capaz de manipular essa Ferrari? Não, de forma alguma. Não, o que ele faz, da forma que ele... Com a forma dominante que ele faz, eu acho que ninguém é capaz, pela capacidade que ele tem de encontrar alternativas e soluções para as condições mais complicadas do jogo, assim. Então, ele mesmo deixa claro que não vai ganhar sempre, passou por uma década perdendo o Champions League e chegando só uma final, a gente pode dizer assim, se é que você está falando só, né? Mas eu acho que a consistência com que ele apresentou ao longo dessa uma década e meia dele de carreira, cara, seria um tiro nem no pé, na cabeça eu chegar aqui e contestar alguma coisa do Guardiola, né? Não, mas é justamente ao contrário. Quem é o grande ali? É o Guardiola ou é o City? Porque não, o Guardiola é maior que o City. sem dúvida. Pra mim, sem dúvida. O Guardiola é maior que o City. Eu acho que o City vai ser campeão mesmo sem ele, como foi com o Mancini, como foi com o Pellegrini. Vai continuar sendo sem ele, mas acho que dessa maneira dominante, eu acho que não vai ser. Acho que não vai ser. E ele falou que ele vai ficar mais 2 temporadas já, né? Já deve estar pensando então, acho que comandar uma seleção vão ficar faltando 11 para chegar no Real depois dele, se ele ganhar as 2, então acho que vai ficar mais difícil pro City. E essa história, né, de ser sem sal ou não, a gente vê, né, a festa que o Liverpool fez em 2019. Mas aí eu acho que é mais uma questão da camisa do time mesmo. Tem muita gente que considera o Chelsea também um pouco assim e tal. Acho que o Chelsea, por estar mais tempo disputando em alto nível, ganhou até menos que o City já. Premier League, por exemplo, mas por estar mais tempo em alto nível conseguiu mudar um pouco isso, mas aí sim, a percepção que eu tenho também, nem acho que seja coletiva. Não me animou muito a festa deles, não. Eu acho que o Grealish trouxe um tom de carisma importante para a festa deles, né? O Grealish doidão em todos os ambientes possíveis, né? Mas é isso, mas o Guardiola, e isso que você falou sobre ele querer ir para uma seleção é algo até que me desperta também a curiosidade desse mercado de seleções, né? A gente viu agora, pós-Copa do Mundo, movimentos muito entre técnicos que saíram de uma seleção para outra, né? O Martínez saiu da Bélgica para ir para Portugal, enfim, uma série de movimentos assim. A Espanha pegou um técnico que já era da seleção de base dela e botou ali. Acho que cada vez mais esse mercado vai ser
vão ser mercados paralelos, assim, entre técnicos de clube e técnicos de seleção pela cultura e pelo formato mesmo. Você pegar hoje o próprio Guardiola, tão intenso, com tanta sede de trabalho que ele tem, de entrega que ele tem, ele tá nessa realidade de 5 treinos a cada 2 meses, até que ponto, não vou dizer que ele performaria ou não, mas pela satisfação pessoal dele, até que ponto ele quer isso para a vida dele, para a carreira dele, a essa altura, acho que vai muito disso, assim, acho que o Ancelotti e o Jesus já são mais velhos, de repente já tem outro tipo de percepção, até para encerrar a carreira. O Jesus mesmo agora falou que é a única coisa que falta para ele, por isso que ele deseja assumir uma seleção, mas é diferente, eu acho que esses mercados cada vez mais vão andar em caminhos distintos, assim, e cada vez mais vai ser uma roda dentro de técnicos com perfil de seleção e técnicos com perfil de clube, vamos ver. O pós-Copa foram muitos movimentos assim, técnicos que trocaram entre seleções. Ele que vai ficar mais 2 anos aí no City, se não se resolver por uma seleção, vem aqui, né, jogar um carioca, conhecer a moça bonita, né? Acho que é bom pegar ali. Se ele quiser ir pro Goitacás, a gente aceita lá. A gente vê aqui, ó. Traz um shake lá pro Goitacás, azul também. Pô, vai ser bonito pra gente salvar. Algo diferente.